Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria e a compreensão para que possamos entender com profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Solange, pode ler para a gente? Sim. É a 32, né? Necessidade. Isso. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Muito bem. Ele está explicando para a gente aqui, né, sobre essa necessidade de uma visão mais elevada. E, e ele explica o que é essa visão, né? E quando ele diz que é para introduzi-la na vida diária, é somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Hoje a gente, bom, não só hoje, né? Mas desde quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente vive na iminência de uma terceira guerra mundial. Hoje parece estar bem mais próxima, né, dessa possibilidade, por conta da quantidade de armamento que os países têm, que eles construíram, né,
que eles colocaram aí em volta do mundo. Hoje a gente já tem as nações dizendo que o ser humano tem a capacidade de destruir o planeta Terra 80 vezes a quantidade de arma que tem. E a gente corre esse risco, né? Pela insensatez. E essa insensatez, ela também é mostrada aqui na mídia, como ele fala, né? Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Porque eles são os que mais interessam, né? De vender essa possibilidade para a gente, da gente correr esse risco, o quanto a gente corre esse risco, né? Porque causando esse tipo de medo, de impressão, a gente vai atrás de remédio, de calmante ou de qualquer outra coisa e impulsiona essa máquina que a gente não quer ver, né? E ele fala sobre o amor, né? Ele fala da necessidade. Ele diz assim: porém, para salvar você de sua própria insensatez expressada pelo meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Então a gente estava falando sobre o amor, né? E ele pede para que a gente possa ver a realidade do amor por trás e no interior de todas as coisas, de todos os seres vivos, de todos os planta, animal, seja o que for, né? Tudo que tem vida tem esse amor, né? Tudo que existe, se movimenta, tem esse amor, que é o amor do Criador. Quando a gente consegue reconhecer isso na gente e em volta da gente, a gente começa a ter um cuidado maior, um carinho maior com tudo e com todos. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter um mundo melhor, saindo, né, do egoísmo e percebendo a realidade do amor. E aí ele diz: a realidade começará a se manifestar de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. Então a gente precisa tomar consciência de que tudo que é vivo, tudo que está vivo, tem esse amor, é permeado por esse amor. E aí ele fala sobre a experiência da abundância e felicidade. Para muita gente, a abundância tem a conotação de riqueza, de dinheiro, de fama, de sucesso, posses, né, materiais. Mas essas posses materiais, elas têm um tempo de duração, que muitas vezes não chega até o fim da vida de uma pessoa. A gente já viu aí pessoa que ganhou na loteria, ficou rica, né, do dia para a noite, mas antes de morrer, a pessoa estava mais pobre do que antes de ter ganhado na loteria. Ainda estava devendo. Então, não é essa abundância, né? Não é essa felicidade. É a espiritual. E quando a gente tem essa felicidade espiritual, e a felicidade espiritual a gente vê que é aquela que brota de dentro para fora, é de tudo aquilo que a gente doa, igual a Isabel falou, né? Doou um cobertor para a pessoa certa. Essa felicidade, essa abundância que surge em nós, é essa que a gente deve propagar por aí. Essa é a nossa felicidade e ela é duradoura, né? Ela é permanente. Ela não é uma coisa passageira. Não é como um bem material. E aí ele diz: e assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Então a gente vai estar se movimentando em espiral, vai estar, né, em círculos, mas se elevando, né? É uma coisa que a gente vai para cima. É uma elevação.
Roberto, e a gente hoje em dia também, a gente vê muito até isso nos animais, né? Porque antigamente as espécies eram todos rivais, né? Eram todos, como é que a gente fala? Tem até como é que fala? É, Eles eram inimigos, né? Cachorro e né? gato eram Inimigos, inimigos. né? Eu esqueci como é que a gente fala. E hoje Predador, né? não, oi? É predador, quer dizer? Um é Um era o predador do predador outro. do outro. Tem uma, esqueci como é que dá o nome. E hoje a gente vê o cachorro ajudando o gato, ajudando um pintinho, né? Esses que a gente vê na internet, um cachorrinho com um patinho, um pintinho lá, né? É muito bonitinho isso, né? Adoro ver como é que está mudando isso até nos animais. Essa elevação espiritual, né? Estão entrando em É, harmonia. E a gente precisa também se harmonizar com isso, né? A gente é, precisa elevar a nossa consciência espiritual para poder compartilhar com as pessoas, né? pois é. Essa alegria, essa felicidade de compartilhar é uma coisa muito boa. E é isso que a gente espera, né? Na nova terra, dos novos seres humanos, né? Para que realmente estejam preparados para isso, para que vivam isso, né? É. Uma coisa que não vai ser da boca para fora, Uhum. né? Vai ser uma coisa efetiva. Verdade. Vai ser muito bom. Seguimos? É. E tendo essas experiências, né, de abundância e felicidade, a gente reforça mais ainda isso, né? Essa é a espiral, né? Achei bonito esse pedacinho. Continua. Vamos? Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente? Por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta a pergunta. Quem é você realmente? Que é respondida em cada nível de seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro. Antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão?
É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto, depois do meu batismo, e tenha saído naquela experiência como um mestre e curador. Nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Porque, então, frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem. Fiz dessas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era a de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. O que que ele faz? Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena. É, porque eu acho que eles, né, as religiões, eles endeusam demais o Cristo e ele se diz como um homem, como um filho do homem, né? Eles dizem que Cristo é o único filho de Deus. E ele diz que não, ele não é o único filho de Deus, né? Todos nós somos extraídos da divindade. Ele não é um ser único e que ninguém mais pode fazer o que ele faz. A gente Mas pode fazer isso o que ele fez, né? é. É. E ele explica aqui, né? Ele fala mais para cima que a gente vai poder fazer a mesma coisa que ele fez. A gente só precisa ter o conhecimento e seguir as instruções dele para pensar e atuar acertadamente, que é o que ele traz aqui nessas cartas, né? Para que a gente possa agir por amor. Mas o que me chamou a atenção é eu falar, tem surgido. Os mitos já vêm desde sempre, que foi passando dessa forma, né? Aí dá a impressão que surgiu mitos mais recentes sobre Cristo, eu não sei. Eu acredito Surgiu que sim. a Celina está falando que sim. Quais mitos recentes que tem? Serena, abre o seu microfone. Eu fechei porque você estava fazendo algum barulho aí, eu fechei. Nossa, há tantas coisas acerca da própria divindade, da origem dele. Tem tantas coisas que colocou acerca dele ser, ao mesmo tempo, ser um aspecto do. Tem muitos mitos, assim. Não, mas, ô, Celina, eu estou dizendo, Por Celina, olha só, porque quando ele fala tantos mitos têm surgido,
dá a impressão que são coisas novas. Eu entendi como que se fossem coisas novas, mas isso que você está falando são coisas que a gente já sabe desde de sempre, não? Por exemplo, ele seria o aspecto do Senhor de Nébadon, que é o nosso universo local. Então, ele seria parte desse aspecto que está nesse universo, sendo que ele não é bem desse universo, né? Mas assim, existem o fato de que há uma linhagem, são coisas mais recentes, há uma linhagem atribuída a ele e que essa linhagem é muito importante, né? Os dois filhos que ele teve com Sara, não com Maria Madalena, outros aí há controvérsias que ele teria tido com essas crianças com Maria Madalena e ela teria fugido para a França, dado origem à dinastia Merovingia. E tem várias questões que, assim, as pessoas ficam. Ele, como o grande sacerdote da Ordem da Fraternidade Branca, tem tantos mitos que tem tantas colocações e poucas delas nós teríamos condições de ah, considerar adequadamente, né? Saber se de fato existem essas questões. Então, ele está no livro de Urântia, está em vários outros livros que foram escritos recentemente, desmistificando muitas coisas. São coisas recentes, muito recentes, dessa espiritualidade mais recente mesmo. Não é algo. Olha, essa semana mesmo colocaram no É. grupo uma foto do Santo Sudário. Ah, sim. E aí alguém lembrou, né, que nas cartas de Cristo ele explica o que foi que aconteceu com o corpo dele. Ele não ressuscitou. E que o corpo dele foi, né, guardado lá por um dos José de sacerdotes. Arimateia. Como? José de Arimateia. É, e a José de Arimateia era um sacerdote ali, né, do templo judaico. Não era simplesmente um amigo. E ele foi guardado lá e o corpo foi ungido. E se o que ele diz aqui nas cartas é o que ele viveu, é o que ele passou, né, como ele explica sobre as 6 semanas no deserto, que ninguém esteve com ele, né, só ele que poderia realmente mostrar, né, o que ele vivenciou lá. E ele, ao dizer que ele não morreu e ressuscitou, explicou, né, sobre a ressurreição, que era importante para os judeus ali da época, né, acreditar que alguém poderia ressuscitar. Então, Santo Sudário não existe. Não, então, mas isso também já se fala disso há muitos anos. O que isso que a Celiana falou, eu realmente não sei de nada. Eu não leio nada sobre isso que a Celiana falou, não entendo, nem entendo. Mas o que me chamou a atenção aqui foi isso, foi de mitos que têm surgido, né? Aí quer dizer que continuam inventando coisas aí sobre, né? E cada E- religião que e- surge, né, também traz uma coisa nova, uma coisa diferente, como se fosse um novo conhecimento, né, que a pessoa tem, está tentando divulgar ali, e que não é. Cristo, aqui nas cartas, ele falou que não foi estudar com os sumérios, né, não foi, né, com os essênios. Então, isso também são esses mitos que
perdoa. Essas questões, assim, que ele fez parte dos essênios, que ele fez, foi ao Oriente, Himalaia. é, lá na Índia, e são coisas que, na verdade, assim, ele não fala, ele fala que a juventude dele foi bastante é, profana, né? Se pensar. E então, assim, há muitas coisas que as pessoas imaginam, pensam e, e acabam colocando. E aí é aquela questão, né? Quando a gente acredita, assim, nós não temos condições de discernir adequadamente essas informações. E porque ele tinha, no momento que ele veio a esse planeta, ele, na verdade, já veio com umas certas habilidades que foram aprimoradas a partir do deserto, mas que envolve, assim, a pessoas nesta realidade que são capazes de fazer bilocação, de estarem em locais variados simultaneamente. Então, com essa condição, ele poderia ter ido bilocado e voltado, assim, estudando à noite, dando aulas, palestras à noite, por exemplo. Então, existem várias habilidades que são comuns a algumas pessoas. Então, na verdade, haveria possibilidade de considerar a partir daí essas questões de viagens, de interações com vários seres, várias pessoas, várias comunidades. E assim, mas são especulações. O que ele pode, acho que essas questões, na verdade, elas simplesmente, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de clareza de não me perder tanto nesses momentos assim que fazem menção a vários aspectos dele. Na verdade, nós temos que verdadeiramente compreender cada parágrafo e praticar. Não adianta a gente saber, ficar elucubrando sobre algum aspecto daquilo que ele colocou. Nós temos que praticar. Quando ele fala sobre nós nos tornarmos seres fraternos, amorosos, isso envolve muito treinamento, muitos momentos em que você vai ser colocado diante de uma situação que você deve mostrar amor, não é falar de amor. As pessoas estão de saco cheio de você ouvir falar. A gente tem que ser, e isso é o mais importante. Nós somos Deus em ação. Temos que colocar isso na prática. Se Ele é amor, seja um aspecto, o espectro do amor de maneira geral, nós temos que mostrar, nós viemos aqui para mostrar isso, não é ficar pensando, eu faço, eu vou fazer, vou ter pensamentos bons. É mais do que isso, é praticar. Então, todas essas questões que trazem e que colocam aspectos da vida dele, pouco importa. O que ele traz, e eu acho fundamental, e que veio, me trouxe muitas benesses, uma compreensão muito profunda de mim mesma, é exatamente praticar. Então, assim, é isso. Praticar, ser uma boa pessoa, tentar ajudar as pessoas. Celina, Isso é. Pode falar. fala aqui que a gente tem que ser íntegro e verdadeiro, né? Que ele foi íntegro e verdadeiro, que ele se tornou íntegro e verdadeiro, que a gente também teria que se tornar. Aí eu pergunto,
Todos vocês, todos nós aqui sabemos o que é ser íntegros e verdadeiros? Primeira coisa, não mentir. Se alguém pedir alguma coisa, seja sincero, não minta, porque lá no texto complementar, acho que 10 ou 11, ele fala exatamente que a mentira gera buracos, é uma energia ruim. Então, você tem que, assim, ser íntegro, ser assim, agir corretamente, não ficar inventando, tentando inventando coisas assim acerca de si mesmo. Você tem que, e aí que é o mais difícil. Eu passei por algumas situações em que eu tive para sobreviver fisicamente mesmo, eu tive que assim me abrir muito completamente para assim para pedir ajuda. Eu tive que assim olhar para mim e falar assim, veio aquele momento assim de ou você larga o seu ego ou você não vai sobreviver. Eu estava numa condição bastante difícil energeticamente, fisicamente, e que assim, na condição que eu estava, eu não conseguiria fazer o que eu estava fazendo. E aí eu tive que me abrir, e assim, aquele momento é aquela coisa assim de seria para muitos, seria assim, me humilhar. Mas eu entendo que naquele momento eu tinha que ser muito sincera e honesta sobre a minha condição para a pessoa que me ajudou, que entendeu e me ajudou e dispôs de tempo para eu começar um processo realmente de cura. Então, não é simples, não é fácil e assim, é muito doloroso pro ego. Porque assim, você quer manter uma fachada diante de todos, assim mesmo caindo aos pedaços, o que muita gente faz. Mas hoje em dia eu aprendi a duras penas que, assim, é bom você ser honesto consigo mesmo e com o outro, de maneira que aí a sua energia, e eu entendi pelas cartas, quando a gente trabalha, se manifesta com uma certa integridade, eu ainda tenho muito que aprender a fazer, mas assim, você ganha. A minha recuperação foi graças a esse processo de realmente, em um certo nível, me humilhar e me colocar assim, colocar a condição real em que eu estava. Não é uma coisa simples. Algumas das. Então, assim, você se tornar, ser, tentar ser e manter essa questão da integridade, da honestidade, é bastante. Então, assim, mas nós, hoje em dia, eu entendo que a gente está aqui para realmente ser, mostrar o que nós somos. Então, se alguém lhe ofender, falar assim, ah, o que você faz é uma besteira, é uma idiotice, tudo bem, tá ótimo. Mas eu continuo, assim, é o que eu faço, eu gosto do que eu faço e tá tudo certo. Assim, eu não tenho mais que ficar tentando sustentar uma fachada, assim, e eu aceito que os outros digam para eu me melhorar. Então, é você realmente ter coragem, que é 200, a frequência é 200 Hz, e, e bota a cara a tapa. A gente está aqui para aprender, por bem ou por mal, coisas boas ou negativas, tudo faz parte do processo de a gente melhorar. Olhar para aquilo que veio, o que foi feito e considerar a questão do outro
das atitudes dele sem julgamento, entendendo que ele está num momento diferente de consciência do que o seu. Mas esses momentos são importantes para você, para balizar uma, uma vibração, uma frequência, e você consegue estabelecer os limites. Não sei se eu te Não, sim. ajudei. Não, eu só perguntei a opinião de vocês também, de todos aí. Essa coisa da integridade, né? É você manter a sua direção, né? Manter o seu leme firme para poder não misturar as coisas, né? Não se deixar misturar pelas coisas. Aí você mantém uma integridade, você vai até o final. Lógico, no meio do caminho percebeu que errou, que cometeu um deslize, seja verdadeira, né? Conserte, né? Arruma a direção, continua em frente, dentro do seu propósito. E eu não sei se a iluminação, né, do Cristo trouxe para ele uma nova integridade, fez com que ele se tornasse uma outra pessoa mais verdadeira, Eu acho que sim. né? Eu também Porque não. a iluminação, né, é uma coisa diferente, né? Eu não consigo imaginar exatamente o que seja, mas acredito que não é essa vida mundana que a gente vive e que ele viveu até os 25 anos, como ele mesmo conta, né? De mulheres, bebidas e, né, diversão, jogos, nada a fazer. Então a integridade para ele se tornou uma outra coisa, né? Ser verdadeiro se tornou outra coisa. É, Porque ele também fala que ele falava para as pessoas, né, de uma forma irônica. Ele talvez estivesse sendo verdadeiro, mas, sabe, fazendo chacota, né? O que não é certo, não é uma coisa bonita, né? Não é uma coisa amorosa. é Então, por isso que eu perguntei do verdadeiro, porque o nosso ego às vezes acha que nós estamos sendo verdadeiro, né? Mas é o nosso ego. Então não é verdade. é sarcasmo. Aí, aí Aqui, você mas íntegra comigo. Se o meu ego tá. Eu não vou estar sendo verdadeira, porque eu estou sendo conduzida pelo meu ego. Tem que Mas ser conduzido pelo amor. se você percebe, hoje em dia eu tenho, na verdade, eu tenho muita dificuldade de fazer chacota ou fazer piada que possam diminuir as pessoas. Mas assim, você percebe a natureza do que da sua manifestação, da sua expressão. Então, já é um processo de evolução É. espiritual. Você perceber e considerar a maneira como você coloca algumas questões. É Maneira como ele como a fala da gente reage. realidade, né? Ele fala da Isso, realidade aqui também, né? A gente está em harmonia com a realidade. Então, o que que é a realidade? É a gente ter essa consciência, né? Tipo assim, você vai fazer chacota do outro, por quê? Se você entende que o outro é você, né? isso, Ou mesmo elogiar uma pessoa. Se você tem a vontade de elogiar alguém, mas percebe que lá dentro, no fundo, é uma cantada que você está dando, Também, não faça. exato. Não faça. Porque a gente já sabe, né? A gente já tem essa consciência, né? Tá fugindo da realidade, né? É. Aí você não tá sendo íntegro, Uhum. Tá sendo verdadeiro com verdadeiro. a realidade. Mas entende? É É, uma coisa que é uma bicicleta, tem que pedalar com os dois pedais, com um só não dá. Então tem que ser íntegro, tudo bem, né? Mas a verdade também não pode ofender, a verdade não pode deixar a pessoa triste,
Às vezes a pessoa tem um nariz enorme, todo mundo percebe. Ela também, tá bem na cara dela, né? Aí você vai falar alguma coisa, ah, você tá roubando ar aí com esse seu nariz. É uma piada, é uma coisa jocosa, é verdade, o nariz dela é grande, mas a gente não precisa comentar isso. A gente não é mais criança, né? Que aponta o É, dedo pro anãozinho, pra pessoa gorda. A gente entende. A gente tem, hoje a gente já exercita a nossa compaixão. uhum, Mesmo se uma pessoa às vezes está mentindo, você pode até achar graça, mas não precisa nem falar para a pessoa que ela está mentindo, né? Você tem compaixão, você tem amor pela pessoa. Uma criança, a gente não, né? Não vai falar para a criança sobre o Papai Noel. Ela ainda crê naquilo, a gente aceita. Então essa amorosidade, né? Ver a uhum. realidade do amor dentro e em volta daquela pessoa que, como a Solange falou, é um outro nós, é um outro eu. Fala, Isabel. Aquela parte que fala dos véus que vão caindo, não é cada véu que cai e a pessoa vai se tornando mais íntegro, mais honesto, mais transparente, mais, mais essa pessoa mesmo. É, isso mesmo. Entendendo mais a A realidade, Celina lá. né? Você vai tirando os véus, você vai entendendo mais a É, realidade, né? A porque verdade. quando, por exemplo, o que você falou, né, Roberto, que a pessoa ia lá, o gordão, o narigudo, é imaturidade também, se a gente está falando para no sentido maldoso mesmo, é imaturidade, isso também já deixou de ser íntegro. É, tá tirando um sarro para se divertir, sem se É, importar se o outro vai ficar triste. sim, uhum, Porque a gente sabe, né, dos nossos, sei lá, é, vamos chamar de defeito, vai. Se eu tenho o nariz muito grande. Mas assim, na minha família todo mundo tem nariz grande. A gente é descendente de árabe. E os árabes têm nariz grande. É natural da uhum, raça. Eu vou falar do olho é, puxado da Celina. uhum, Ela tá dormindo ou tá acordada? Celina, abre o olho. Ué, uhum. todo oriental tem olho puxado. Então é uma besteira, né? Vai lá, tá dormindo ou tá acordada, Celina? O olho tá tão fechadinho, né, que a gente não sabe. Então, mas quer tirar um sarro da pessoa, quer se divertir à custa da pessoa, é isso que a gente não faz mais. Pelo contrário, né? E quando alguém está fazendo, a gente repreende a pessoa, para que ela não faça, para que ela entenda. Então, É, quando a gente está tirando os véus, porque assim, o véu não cobre só o meu rosto, o véu também me impede de ver, uhum, não é? Eu não consigo enxergar com é, claridade. As pessoas não veem meu rosto, mas eu também não vejo, né, o outro como ele realmente é. Conforme a gente vai tirando esses véus, a gente também vai enxergando melhor, vai entendendo o isso mesmo. sentimento das outras pessoas. Por isso, mais adiante, ele fala que o nosso ego vai estar a serviço da alma, vai estar a serviço da psique. A gente começa a colocar o outro na nossa frente como prioridade. E aí a gente quer alimentar, nutrir, proteger, curar, educar o outro e ensinar que ele faça isso com o outro mais lá na frente também, para que esse amor possa realmente se expandir, possa crescer, né? Então, Cristo pede para que a gente entenda, pratique as leis da existência e que a gente possa ensinar as leis da existência para todas as outras pessoas. É, só Integri... pode falar. Eu ia dizer só que integridade eu acho que é, engloba você não fazer o que você não quer fazer. Que às vezes você faz porque outras pessoas esperam que você faça aquilo, né? Eu pensei isso também quando eu falei. E o que vocês acham de integridade? Então, às vezes você não fazendo sem magoar ninguém, com aquele cuidado básico, né? Mas aí é você sendo o que você é verdadeiramente. Isso é a parte mais importante, você conseguir ser e se manter isso.
É É. muito, muito importante. Isso foi uma das chaves, assim, que realmente mudou, está mudando. De você Certo. considerar a si mesmo dentro do processo. Mesmo se isso for atingir o outro. Mas E primeiro é a gente, por amor, tem que ser pela integridade e amor a nós, também. Primeiro eu, né? Às vezes então, você passa por antissocial, né? Você não vai, você não quer ir numa certa festa, de uma certa. Não, você é antissocial, você não vem, você. Mas é o que você está sentindo, aquilo ali não combina com você vai ir para quê, né? é, hoje em dia é mais fácil para nós conseguirmos realmente nos posicionarmos e falar assim, não, essa festa, não quero ir na festa. Hoje em É, dia, para mim é mais tranquilo. Mas antes eu passei por algumas situações assim bastante desagradáveis de ir e você ficar totalmente fora do é. contexto, é. Uhum, é Então, verdade. assim, a gente realmente esse é o princípio de nós nos amarmos, respeitarmos as nossas. Você, se você não gosta, você tem que ser sincera, assim, olha, eu não gosto desse tipo de coisa. E se colocar, ou então ficar quieta e assim, porque você não faz parte, não é para você. Eu tenho para vocês devem ter algumas questões na família, assim, por exemplo, eu evito, eu sou a mais calada, porque eu não consigo é, colocar as coisas da forma como eles venha o processo, né? Tem muito julgamento, muita crítica e assim muitas considerações desagradáveis de situações e pessoas assim, da qual eu não consigo. Assim, eu não falo também que tem que haver uma mudança, porque assim isso está tão cada vez que eu tentei fazer isso foi assim umas coisas bastante difíceis assim. Então eles consideram que isso é o normal, é a prática e assim é. Então assim, eu evito me aprofundar nesses momentos de conversas assim na hora da janta, né, do almoço. Mas essas questões mesmo, assim, de você realmente achar que tem que impor alguma coisa, Deus meu, realmente, assim, a gente considerar a, as coisas. Tem um indivíduo que ele dá curso sobre o ser verdadeiro, ser otimista. Ele tá, é interessantíssimo, porque ele fala que ele como ele se ama, ele começou a se importar consigo mesmo com aquilo que ele tinha. E o processo envolve você gostar muito de si mesmo e a partir daí você se afasta ou afasta pessoas assim que te põem em situações bastante desagradáveis assim. É muito legal. Não, não sei se é o resgate dos otimistas, alguma coisa dessa natureza, que envolve, assim, ele conseguir sair de uma situação extremamente difícil, muitas vezes, e assim, agora ele consegue, a partir desse processo de ele olhar para si mesmo e perceber, se importar consigo mesmo. Tá aí no YouTube. Ele dá 3 palestras gratuitas, mas assim, eu achei o conteúdo bastante interessante. Mas assim, realmente eu não tenho tempo para
Mas é interessante isso. O processo todo envolve nós nos amarmos. E isso envolve você se conhecer e não se ofender com as pessoas que podem te achar, suas atitudes chatas, sei lá, qualquer coisa. A gente tem que. O principal fator é se você se ama, então você ama Deus. Porque se você não se gosta, se você tem vícios e coisas desse tipo, você não gosta de Deus. Porque você não gosta de si mesma. Se você faz coisas negativas contra si mesma, você não se conhece. E isso tem a ver com autoestima, e a autoestima tem a ver com humildade. Continua. Vamos? Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de, os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho colapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres. Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazer, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão. Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Meu lugar na história. Em, em primeiro Muito bem. lugar, Vamos deixar para sexta, tá. que já está dando 1 hora de reunião, né? E aí na próxima a gente começa pelo meu lugar na história. Então, só para ressaltar esse último parágrafo que a Solange leu, é interessante que ele fala de novo da Canal, né? Que não é qualquer escritor aí que pode dizer o que ele pensava, que passou por ele, né? Que passou com ele durante a vida dele, toda a vida dele. E que a Canal ele deixa bem claro aqui, né? Por isso, por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo, né, das religiões, e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Então a Canal foi realmente uma pessoa muito bem treinada pelo próprio Cristo para poder escrever o que está aqui nesse livro, neste manual. Não é qualquer pessoa, né?
E aí ele diz: minha verdade expressa nestas cartas, se a minha verdade diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, ele ainda faz esse questionamento para todo mundo, né? Há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão? Porque quem escreveu o Novo Testamento, né, os evangelistas, os evangelhos, né, escreveram o que eles achavam importante, né? Divulgar, mostrar, falar o que o Cristo disse e que talvez não tenha dito, É. dando continuidade àquilo sobre os mitos, né? Sobre a verdade da condição humana do Cristo. Isso tudo tem que ser levado em conta. E nessas cartas a gente tem a segunda vinda do Cristo, né? Vem trazer a verdade, como ele diz logo no comecinho, ele vem retificar os ensinamentos, né, que as igrejas deram por aí. E a gente sabe, né, tem várias igrejas, cada uma fala a maneira que lhe interessa, né? E ele veio para trazer a verdade para cada um de nós. Bem, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma dúvida, Isabel? Vai, fala, Celina. É só fazer uma colocação acerca do Cânon Pali, que é a Bíblia budista, onde estão os ensinamentos do Senhor Buda. Cada depois de 30 anos após a- o desencarne do Senhor Buda, os discípulos se reuniram e passaram a colocar as coisas que eles viveram com o Senhor Buda. E aí, uma das coisas é que cada trecho, eles colocam assim, o meu entendimento acerca disso é, é esse. Eles nunca se referem a qualquer coisa que Senhor Buda tenha dito, fala assim, o Senhor Buda falou isso. Eles não colocam dessa forma, eles respeitam e falam todas as vezes, em todas as colocações, eles colocam que o, me- a, o meu entendimento, não do Senhor Buda, sobre este aspecto é esse. Então, eles nenhuma vez eles colocam como eles colocam o entendimento, a experiência, o conhecimento que eles tiveram daquela coisa, mas nunca eles se referem ao fato, é o entendimento deles, não do Senhor Buda. Mesmo porque existe uma diferença muito grande, né, entre aquele que explica, até mesmo entre nós, né, não iluminados, vamos dizer assim. Imagina um iluminado que a mente transcende, né, tudo aquilo que a gente tem aqui na Terra. Quando Cristo falava sobre o Pai, eu e o Pai, qual deles ali, né, monte de pescador, alguns analfabetos, alguns sem o menor conhecimento, poderia dizer quem é o Pai? Nunca tiveram uma experiência, né? Cristo ainda pergunta nas cartas para nós. A gente fala de Deus. Quem é Deus para cada um de nós, né? É um conceito que a gente tem, um conceito que a gente aprendeu dos nossos pais, avós, né? Tios. E a gente precisa ter esse contato empírico, né? Tem que ser para a gente poder dizer, pelo menos aí sim, a nossa opinião, né? Sobre quem ou o que é Deus. Uhum. Isabel? Não, tudo bem. É? Então tá bom. Então, uma ótima noite para vocês. Gratidão à consciência divina por nos Boa permitir, né? noite. Bem, Bom Boa descanso. noite, gente. É, Até amanhã. boa noite, Até gente. amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, gratidão. Tchau, tchau.